Graça e paz, meus irmãos, que o nosso Deus possa nos abençoar no dia de hoje e que possamos ser edificados por sua palavra. Irmãos, vamos meditar hoje no texto de Mateus, no capítulo 9, do versículo 9 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa da casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa, juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam uns aos seus discípulos, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendeu o que significa, quero misericórdia e não sacrifícios, porque não vim chamar justos, mas pecadores. Glória a Deus. Meus irmãos, o que é que esse texto ele quer dizer para nós? O que é que esse texto significa para nós nos dias de hoje? O que acontece aqui é uma coisa maravilhosa, irmãos. Jesus ele está reunindo aqueles que iriam liderar a igreja dentro de cerca de 3 anos, que seria o seu ministério. Jesus ele chama Mateus, ele chama um publicano, um concursado, um servidor público, provavelmente. Mateus, um publicano, o que o publicano fazia? Ele prestava serviço a Roma, só que eles eram judeus. Então, para os judeus, o publicano era um traidor, porque Roma, que havia subjugado os judeus, lhes cobrava impostos. E a vergonha maior era ter os impostos cobrados por um judeu, por um irmão. E Mateus, ele era um desses. Muitos publicanos eram mal vistos também, irmãos, porque muitos publicanos eles cobravam valores excedentes para as pessoas. Eles eram corruptos, eles cobravam a mais do que se devia. Então o publicano ele era um dos grupos mais rejeitados pelos judeus, mesmo sendo judeus. E Mateus estava na coletoria. Mateus não queria saber de Jesus. Mateus não estava nem preocupado com Jesus. Mas Jesus, versículo 9, saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O chamado de Jesus Cristo é eficaz, meus irmãos. Quando Jesus chama Mateus, mesmo com os seus pecados tão grandes, eles não são maiores do que o chamado de Jesus Cristo. Então Mateus, ele deixa a coletoria, ele deixa o seu serviço, ele deixa tudo que ele fazia antes e agora ele segue a Jesus Cristo. Outra coisa que aprendemos aqui, irmãos, é a qualidade das pessoas a quem Jesus chama. Jesus não chama, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai ser chamado lá na frente. Ele chama um publicano. Ele chama um zelote. Ele chama cerca de 4 pescadores. Os discípulos de Jesus Cristo não são compostos dos maiores grupos intelectuais. Não são as pessoas mais sábias. Não são as pessoas mais fortes, conforme está lá no capítulo 2 de 1 Coríntios. Jesus chama não os fortes, não os mais sábios, mas ele chama os fracos para derrotar os fortes. Ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Jesus ele chama pessoas que são desprezadas, pessoas que em algum sentido são desprezíveis. Mas Jesus chama essas pessoas para a sua maravilhosa graça. E com elas ele move o seu reino, com elas ele propaga o seu evangelho. Irmãos, outra coisa. O único discípulo que era da Judéia, a gente se lembra que são 3 regiões maiores, né? Judéia, Samaria no meio e Galileia. Os 11 discípulos são da Galileia, da região da Galileia. O único discípulo que era da Judéia era Judas. E adivinha o que aconteceu? Judas traiu Jesus Cristo. É esse tipo de gente quem Jesus chama. E o chamado de Jesus Cristo é eficaz, meus irmãos. Mateus ele não resiste, ele segue a Jesus Cristo. Versículo 10, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa, juntamente com Jesus e seus discípulos. Jesus agora é convidado para estar na casa de Mateus, estar à mesa com Mateus, o que é considerado um escândalo também, porque um judeu jamais se sentaria com esse tipo de gente. Um judeu ele é puro, ele não se mistura com pecadores, ele não se mistura com pessoas desprezíveis, mas Jesus ele está preocupado com aqueles que estão distantes de Deus. Jesus ele vai até a casa de Mateus, ele senta à mesa com Mateus, ele come à mesa com Mateus, que era um publicano, e com os outros publicanos e pecadores. Versículo 11.
Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Os judeus se incomodam com o fato de Jesus Cristo estar com o tipo de pessoas com que ele estava. E Jesus responde, versículo 12. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Os judeus, eles não se viam como pessoas pecadoras. Eles não se viam como pessoas que poderiam estar distante de Deus. Eles se viam como superiores. Eles se viam como santos. Eles se viam como praticantes da lei de Deus. Jesus não veio, meus irmãos, salvar aqueles que se acham justos. Jesus não veio, meus irmãos, salvar aqueles que se acham saudáveis espiritualmente. Jesus veio salvar aqueles que estão perdidos em seus delitos e pecados. Jesus, ele veio para os fracos, para aqueles que são considerados loucos, para aqueles que olham para si mesmo e não veem forma de salvação. Mas aqueles cuja a intelectualidade, cuja a sabedoria, cuja o conhecimento bíblico lhes enche o orgulho, Jesus, ele não pode salvar esses, porque esses, aos seus próprios olhos, já estão salvos. Jesus, irmãos, ele porém veio para aqueles que estão perdidos, aqueles que estão rejeitados e aqueles que não veem esperança. Jesus veio salvar os fracos. Jesus veio salvar aqueles que desistiram de si mesmos. Jesus, ele é a salvação para os perdidos. Ele é a vida para os mortos. Ele é a perfeição para os imperfeitos. Ele é a justiça para os injustos. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus encarnado que morreu para salvar pecadores, meus irmãos. E Jesus lhe diz, versículo 13: e depois aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu vim chamar justos. Não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus agora evoca Oséias capítulo 6, versículo 6, quando ele fala para os judeus que ele não quer meramente sacrifícios, ele não quer holocaustos. Jesus, ele quer arrependimento. Jesus, ele quer misericórdia. Isso evoca também, meus irmãos, o Salmo 51, quando Davi diz que o que agrada a Deus não são holocaustos, o que agrada a Deus não são sacrifícios. O que agrada a Deus, meus irmãos, é um coração quebrantado, é um coração disposto a arrepender-se dos seus pecados. Então, meu irmão amado, se você ouvir essa palavra e você não sabe para onde seguir, se você se sente distante de Deus, se jogue aos pés de Jesus Cristo. Como aquele publicano que era desprezado, como aqueles pecadores que eram desprezados, ou como aquela prostituta lá de Lucas capítulo 7, que chora aos pés de Jesus, que enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Porque a quem muito é perdoado, meus irmãos, muito ama. O perdão que Jesus Cristo nos concede através da cruz é tão grande, meus irmãos, que transborda em um amor que não sabemos explicar.